Opa, bom dia, eu sou a Malu e hoje eu vim falar sobre o oitavo e último episódio da série Bem-vindos a Derry, ou Welcome to Derry, ou, pros mais íntimos ali, a série do nosso querido palhaço Pennywise, a série do It. Mas vocês já sabem como é que funciona, se é novo aqui no canal, que eu tô vendo que um monte de gente, tá vindo novo aqui pelos vídeos de Bem-vindos a Derry, eu fico muito feliz. Já deixa seu like, se inscreve pra dar uma força aí pro canal e comenta o que você achou desse episódio, o que você achou da série como um todo, porque eu vou comentar aqui sobre o episódio, mas da série, entendeu? Que eu acompanhei durante todas essas 8 semanas. Então, sem mais enrolação, simbora. Bom, antes de mais nada, eu gosto de já deixar avisado, tá? Com antecedência, que eu vou falar sobre o episódio inteiro, falar sobre a série inteira, e então vai ter spoiler, tá, gente? Eu já vou deixar aqui aviso de spoiler. Esse oitavo episódio, ele já começa de onde o sétimo parou. Will foi raptado, beleza. Todos os arcos estão ali onde o episódio se encerrou, já continua. Aqui, sem enrolação. Então, juntam ali a Lily, a Marge e a Ron pra ir atrás do Will. Elas que estavam guardando os trenzinhos lá do Rich, que ele tinha morrido. Elas veem uma névoa ali por Derry, o nevoeiro ali, e pegam ali a adaga e vão atrás do rastro ali do Will. Enquanto isso, o Leroy vai atrás ali do Halloran, que tá doidão na cabeça. Aí fala, por favor, me ajuda que meu filho sumiu, não sei o quê. E leva ele junto com a Charlotte, com o Daniel, que é o sobrinho da Rose, e a Rose. Aí a Rose dá um chazinho lá de várias ervas ali, aquele lá do segundo filme dos Chocopiwa lá, que faz o Halloran abranger a mente dele, parar de ver os povos mortos. E, assim, os que incomodam ele. E conseguir localizar onde que tá a adaga. E ele fala, não, tá com as meninas e elas estão indo atrás do Will. Bom, depois de ter pegado o Will, o Pennywise, ele vai lá na escola, e ele rapta todas as crianças ali mais novas, digamos assim. Tipo, os veteranos, ele fala, não, os veteranos estão dispensados e tal, se passando pelo diretor. E aí, pega a galera mais nova, tranca ali no auditório e, faz a dancinha comemorativo dele, que já é costume, e mostra as luzes ali raptando as crianças. E seguindo o caminho até o final ali de Derry, porque como no episódio final ali, no anterior, os militares tiraram um pilar ali, e ele acordou, aí ele vai passar no buraquinho daquele pilar que não tá mais lá. O plano dos adultos é pegar a adaga que tá com as meninas e colocar numa árvore lá, que dá para fechar o círculo ali, o círculo de Derry, pra coisa não fugir. E as meninas estão com a adaga porque protegem elas, mas elas querem mesmo o Will, porque elas não sabem de nada disso de pilar, não sei o que, elas só sabem que, isso aqui me protege do palhaço. E nisso tudo tá um nevoeiro danado, viu? Aí, a gente vê que a Lily é meio doidinha, só que aí a gente vê que ela ficou mais doida depois que ela tomou posse ali do negocinho lá. Porque a Rose diz que essa adaga meio que corrompe a mente da pessoa, ela fica doidinha ali da cabeça, e acaba que, por isso que a Lily tava com aquele ciúme todo com aquela adaga. Aí elas falam assim, não, então vamos no caminho, vamos trocando de mão de um pra outro, que aí ninguém fica doidona, a gente só vai trocando. Bom, todo mundo consegue se encontrar ali. Primeiro as meninas encontram o palhaço, e ele acaba puxando o pé da Marge, e aí a gente é revelado, que a Marge, na verdade, mãe do Rich, mas não o Rich da série, o Rich dos filmes, entendeu? E aí ele mostra assim, seu filho vai me derrotar e não sei o quê. E aí é muito interessante que ele já sabe disso, e aí a gente vai ter uma conversa mais sobre isso no final do episódio. A Marge fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E na hora que ele vai devorar ela, pra impedir que ela tenha o Rich, que vai derrotar ele lá nos filmes, ele congela, porque o Halloran entra na cabeça dele. E aí todas as crianças que estavam lá em transe, incluindo o Will, saem porque o Halloran tá na cabeça dele. Ou seja, tirou as crianças ali da posse do palhaço. Aí mandam todas elas embora, coloca os meninos dentro da vanzinha, que os adultos estavam ali. E o Daniel e o Leroy pegam a adaga pra colocar numa árvore lá pra realmente fechar o círculo do Pennywise. Enquanto ele tá ali em transe, que o Halloran tá segurando. Só que aí chegam os benditos dos militares e matam o Daniel. Sim, F pro nativo americano aí. Infelizmente nos deixou nesse final de temporada.
e dão um tiro ali na perna do Leroy, deixando ele impossibilitado, né? Aí eles são rendidos, e aí só que ele entrega antes pro Will e pras crianças fala, coloca lá, pelo amor de Deus, não vai dar tudo errado. Só que a adaga, ela não quer, né, ficar ali. Então, ela fica meio que impedindo. E aí juntam todas as crianças pra colocar a adaga lá. E nisso vai uns 15 minutos, tá? Deles tentando colocar a adaga lá. Enquanto isso, o Pennywise tá parado. Só que aí, os militares, como eles renderam o povo lá, eles encontram o Halloran e dão uma acordadinha nele ali, que ele tava meio que dormindo. Aí, o palhaço se liga que ele tá, na verdade, na mente do Halloran e se liberta. Aí, ele encontra o Francis começa a dar ordem nele, como se o palhaço fosse obedecer ele. E aí, ele fala assim, conheço você, nunca me esqueço de um cheiro. Aí ele vira assim, o Francis fica com medo, ele vira aquele trenzinho de CGI, né, do episódio lá que o Francis aparece criança. Aí ele mata o Francis, menos um militar. Aí, como ele se liberta, ele começa a correr em direção a sair de Derry. E aí ele vai correndinho assim, olhando para as crianças. E assim, aí os adultos se olham assim, falando, não, vai dar ruim, né? Aí eles rendem os militares. Tá, é um pouco de suspensão de descrença, tudo bem. Mas é que, tipo assim, você tem que se ligar, porque, tipo assim, a Rose e a Charlotte desarmaram militares, entendeu? Mas, cara, vamos se ligar que eram poucos. O pai da Ron também, né, desarmou um militar, mas suspensão de descrença, gente. Eu acho que todo esse episódio é tão bom que isso aqui, nossa, pra mim passou, ó, não, só vai, a trama tem que andar. Aí eles batem ali, desacordam os militares, pegam as armas dele, e o Leroy começa a atirar no Pennywise, pra ele não conseguir passar ali, né. E aí ele fica deitandinho assim no chão, ali olhando, as crianças tentando levar a adaga pro lugar de enfiar lá. E nesse momento que elas estão pra enfiar, tá muito forte, elas não conseguem. E aí chega ele, o nosso herói, o nosso criança latina que faleceu no último episódio, foi muito triste, eu quase chorei. Mas ele chega ali, Rich. Não o Rich dos filmes, o Rich aqui da série. E aí ele chega correndo, manda um dedo do meio pro Pennywise e ajuda os amigos dele a fincarem ali a adaga no lugar e fechar, assim, o círculo de Derry. E é muito interessante porque aí a Rose pergunta, né? Porque o Halloran tá olhando pro Rich. Só que a Rose não vê, né? Gente morta igual o Halloran que é iluminado, né? E aí ela pergunta, o que você tá vendo? Ele, um milagre. O que você tá vendo? Eu tô vendo um milagre. Cara, cinema. Absolute cinema. Aí acaba que o Pennywise vai de Comes e Bebes, na verdade ele não morre, né, porque ele aparece nos filmes, mas ele vai dar o soninho dele de 27 anos, daqui a pouco ele aparece. E aí a gente vê tudo meio que ficando bem, a gente vê a Rose se despedindo ali do Daniel, né, porque ele infelizmente faleceu. A Marge conta ali pros amigos dela, mas principalmente pra Lily, que o palhaço falou com ela. E aí ela fala assim, não, que eu vou ter um filho que vai derrotar ele, por isso que ele queria me matar. Então, será que ele não viaja no tempo? No tempo passa? E se o futuro, o passado e o presente é tudo a mesma coisa pra ele? Cara, que profundidade que deram pra esse personagem, tá? Meu amigo, esse pensamento é muito top. É porque ela fala assim, ele me falou que quando a morte dele é o nascimento. Ou seja, ele sempre tá fadado a morrer, e ele sempre fica voltando e sempre fracassando. Então, como o Andy Muschietti falou que ele quer fazer mais 2 temporadas, né? As duas voltando cada uma 27 anos, vai mostrar ele tentando impedir o nascimento dessas crianças. Entendeu? E, cara, eu quero, tá? Netflix, você que comprou HBO agora, por favor, faça isso. Não cancela essa série, não. Essa série, pra mim, até agora é a melhor do ano. Por favor, não faça isso. Aí a Lily só vira e fala assim, mas isso é batalha dos outros, né? A nossa já passou. E eu concordo plenamente. A Roni ali dá um beijinho no Will, né? Esse casal que já estava sendo construído. Pelo menos um casal ficou feliz, já que Rich e Marty não tiveram essa mesma felicidade. E aí, os dois vão embora, né? Cada um pro seu rumo. Porque o pai da Roni ainda tá, né? Meio que foragido ali. O Leroy sai dos militares, obviamente.
Só que antes de ir embora, a Rose fala, por que vocês não ajudam aqui a ação dos guardiões, sabe? E se? Aí a Charlotte fica com aquela trem na cabeça. E aí a gente já sabe que no It, lá no primeiro filme, o Leroy vai cuidar do neto dele, né, que é o Mike. Então eles decidem ficar. E aí o Will escreve uma cartinha ali para a Ronnie, que está saindo de Derry com seu pai. E aí, cara, carta, It final. É isso. Combinação. Igual lá no segundo filme. Perfeito, não tem que falar nada. Aí a gente também tem o funeral, né, do Rich, que é muito bonito também, cara, muito emocionante. A Marge fazendo ali o discurso dela, os meninos se abraçando e tudo mais. E o Halloran vendo o Rich ali, né, no próprio, né, funeral, já que ele vê as pessoas que, né, passaram dessa pra melhor. E a gente vai meio que pra uma cena pós-crédito, tá? Depois da Ronnie ir embora e tudo mais, a gente vai meio que uma cena pós-crédito, mas não é uma cena pós-crédito. Seria uma cena pós-crédito, mas vocês vão entender. Porque é puro fanservice, como eu amo, tá? Como eu amo. Porque a gente vai lá pra Juniper Hill ver a filha do Pennywise. Porque a essa altura do campeonato já tava, nossa, gente, mas o que tá acontecendo? Que, tipo assim, uai, a filha do Pennywise, o que vão fazer com ela, né? A filha do Bob Gray, que, sem ser o Pennywise, é a coisa. E ela tá lá doidinha, né, em Juniper Hill. E aí se passam 26 anos, ou seja, um ano antes da coisa retornar e dos filmes ali. E aí a gente vai acompanhar ela velhinha. E ela realmente é a velhinha do segundo filme, entendeu? E ela tá pintando ali, escutando música, e ela escuta uns barulhos vindo de um quarto ali do lado. Na hora que ela vai ver, é uma mulher que se fez jogar no Vasco, entendeu? E aí a gente tá vendo ali um pai e uma filha chorando. Sim, uma filha ruiva. Uma filha ruiva que usa braceletes ali, pulseiras de couro. Um pai que meio que já dá indícios de que maltrata a filha. E na hora que ela se vira, a gente vê ela mesmo, a Beverly. Sim, ela tá interpretada pela Sophia Lillis de novo, a mesma atriz dos filmes, cara. Vamos, que fanservice, que fanservice. É isso que eu falo. Eu sou fã, eu quero service, mas eu quero fanservice bem feito, cara. E aqui faz todo sentido, porque nos filmes é dito que a mãe da Beverly foi ali, né, de comes e bebes por vontade própria. E, cara, a idosa vira assim, né, a Ingrid ali, senhora Kirsch, vira pra ela e fala assim: ah, minha filha, não se preocupe, porque você sabe que aqui, o que dizem, né, quem morre em Derry nunca morre de verdade. Que é a mesma fala que ela fala ali no segundo filme pra Beverly mais velha. Cara, nossa, que cena. Eu cheguei a me arrepiar nessa cena, não tô brincando. E aí sobem os créditos e sobem com a mesma música ali que eu coloco. Não é a mesma música que eu coloco nos vídeos, mas é a mesma música da trilha sonora oficial do filme, lá do primeiro filme. E, cara, na hora que sobe as letras, você fica, meu Deus, como que eu vou sobreviver agora, sem domingo ter episódio disso aqui, cara? Que série boa, tá? Ah, e é importante também ressaltar que eu acho que quase todos os personagens tiveram ali o seu desenvolvimento e o seu arco. Igual no final, a Lily vai ali visitar o túmulo do pai dela, que é uma coisa que ela nunca faria lá naquele primeiro episódio, sabe? Então ela teve a virada dela. A Marge, a mesma coisa, deixou de ser influenciável, de tentar agradar as patricinhas ali, pra, né, ser ela mesma. O Leroy virou uma pessoa mais sentimental, né? E falou, finalmente, eu te amo ali pro filho dele, né, pro Will. Mas eu sinto que esse arco ali de redenção não funcionou tanto pra Ronnie e pro Will. Pro Will um pouco mais, mas pra Ronnie nem tanto. Eu acho que ela, no final ali da série, ficou um pouco mais escanteada. Mas é só isso mesmo. Eu vou fazer um retrospecto aqui geral, que pra mim o primeiro episódio é muito bom, o segundo é bom, o terceiro cai pra mim, tá? Naquela sequência ali do cemitério, de que tem de CGI. O início, os 5 primeiros episódios, pra mim, o único problema deles é puramente CGI. Eu entendo que ele constrói, então por isso eles são um pouco mais lentos, mas pra mim o CGI dá uma caída neles, principalmente do terceiro. Só que do quinto pra frente, meu amigo, na hora que Bill Skarsgård entra em cena, dançando com a maquiagem de palhaço, rapaz, não tem mais nada que segure essa série aqui.
A despedida do Rich, a revelação, cada plot twist em cima de plot twist da filha do Bobby Gray, da gente saber quem era Bobby Gray. Cara, fantástico, tá? E aqui não é só uma série de It, porque a gente vê o Halloran que tava nos filmes ali do Iluminado. Então, o final dele, ele fala, não, eu vou pra um hotel ali de um amigo que ele me ofereceu um trabalho de cozinheiro. E aí a gente já sabe que o hotel é o Overlook, que, né, o Jack depois vai pra lá e aí fica doidão e tal. Cara, muito massa isso, tá? Tudo se amarra. No final, eu achei que ia ter muito ponto solto. No final, não teve, assim, nada que eu lembre agora. Então, cara, pra mim, é quase perfeita essa série, tá? Se não fosse o Andy Muschietti com o computador na mão, pra mim era perfeita. Cara, o elenco, principalmente o Mirim, cara, assim, não tenho defeitos pra colocar, sabe? A coragem de matar os personagens. Toda a história ali é previsível em alguns momentos? Mas é muito bem feito, entende? Do jeito que a HBO faz. Eu sempre que eu trago séries aqui, né, igual The Last of Us, segunda temporada, que infelizmente não foi boa essa série aqui, eu falo da produção da HBO. Cara, dá pra ver que meteram dinheiro nisso aqui e fizeram tão bem feito. E é por isso que a minha nota final pra essa série inteira é 8.5. Sim, posso ter me emocionado um pouco, porque eu sou muito fã de It, posso ter me emocionado, ainda mais por causa do fanservice ali no final. E, cara, eu fico muito feliz de ter acompanhado essa série durante 8 semanas. Valeu demais a pena. E eu fico ainda mais feliz que o canal cresceu aqui junto com os episódios, né? E eu fico muito feliz que tenham pessoas novas aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, né? Eu espero que vocês continuem aqui curtindo os vídeos. E é isso. Vou terminar aqui. Já tá gigante o vídeo. Eu que edito, então vai dar um trabalho. E é isso. Só tenho a agradecer por essa série, por tudo, por vocês estarem aqui acompanhando. E pedir pra você deixar seu like, comentar se ainda não comentou, se inscrever se ainda não se inscreveu. Cara, já deu tempo, né? 16 minutos pra fazer tudo isso, não é possível. E compartilhar com mais 3 amigos ou familiares, senão o Pennywise vai puxar seu pé de noite, hein? Daqui 27 anos. Ele vai voltar, hein?